Hoje, nosso papo é sobre um tema que, assim, tá sempre na cabeça de quem investe pro longo prazo. Dividendos. Sempre. Só que a gente quer ir além daquelas listas prontas, sabe? A ideia é entender como achar as boas oportunidades de verdade. Exato. E para começar, parece que tem uma ideia quase polêmica. Aquela regra antiga de buscar 6% de dividend yield, parece que ela morreu. Morreu. E quem matou foi a própria renda fixa. É uma mudança de paradigma mesmo. E por quê? O que mudou? Então, essa regra dos 6% nunca foi um número mágico, sabe? Era só um reflexo do custo de oportunidade daquela época. Certo. Se um título do governo seguro te pagava algo perto disso, acima da inflação, uma ação, com todo o risco que ela tem, precisava oferecer no mínimo a mesma coisa para compensar. Era uma referência lógica, né? Uma referência que mudou completamente de patamar. Totalmente. Hoje, se a gente olha um título como o Tesouro IPCA 2035, ele está oferecendo um juro real, ou seja, acima da inflação, de mais de 7,26%. Nossa! Isso sobe a barra para todo o mercado. A pergunta que a pessoa tem que se fazer é: por que eu vou correr o risco da bolsa para ganhar menos do que o governo me paga com segurança quase total? Isso muda tudo na análise. E como isso funciona na prática? Porque aqui é onde fica bem interessante. Significa que muita ação que parecia cara, talvez não esteja. Perfeito. Vamos pegar um exemplo prático para esse novo cálculo do preço-teto. Pega a BB Seguridade, a BBSE. Ok. Nossos estudos apontam para um dividendo por ação futuro estimado em R$ 3,99. Certo, 3,99. E a cotação dela, quando a gente olhou, estava em R$ 35,50. A conta antiga seria comparar o yield disso com 6%. A conta nova é outra. E como a gente faz essa conta nova? É dividir o dividendo esperado pela nova taxa. Exatamente isso. A gente pega os R$ 3,99 de dividendo e divide por 0,0726. Que são os 7,26% do tesouro. Exato. Se eu não estiver errando na conta de cabeça, isso dá um preço-teto de R$ 54,95. Uau! R$ 54,95. Isso é mais de 50% acima dos R$ 35,50. A margem de segurança aí é gigantesca. É muito relevante. Significa que, no preço de hoje, a BB Seguridade não está oferecendo um retorno de 7,26%, mas sim um potencial de 11% ao ano só em dividendos. Entendi. E aqui tem um ponto crucial que é um erro bem comum. Essa análise é com base na projeção futura de dividendos. Olhar a média do passado é como dirigir olhando pelo retrovisor, né? Total. O que importa é o que vem pela frente. Exato. A capacidade de gerar caixa daqui para frente. Ok. Então o mapa mudou e agora a gente tem uma nova bússola. Com essa ferramenta, vamos começar a nossa busca. Quais são os nomes que se destacam com base nessas projeções? Olha, se a gente pensar em setor financeiro e seguros, a própria BB Seguridade já se destaca com esse yield estimado de 11%. Uhum. Mas tem mais gente. Banco BMG, por exemplo, com potencial acima de 10%. Banrisul, com uma perspectiva acima de 9%. O preço-teto dele estaria lá nos R$ 19,25. E os grandes bancos? Itaú, por exemplo. Itaú e Itaúsa, mesmo depois da alta recente, ainda mostram projeções bem interessantes. Mais de 8% para Itaú e 8,7% para Itaúsa. E tem o Banco ABC, com estimativa de 8,3%. Certo. E fora do setor financeiro? Commodities, indústria? Aí a gente tem, por exemplo, Petrobras, com uma projeção que fica entre 9% e 10%. Sempre um nome forte em dividendos. Sim. Unipar, com 9,6%, mas aqui tem uma ressalva importante. É um papel cíclico, o dividendo pode variar bastante, tá? Entendi. Vale, com 9%, Metal Leve, a Mali, com 8,6%, mas que tem um potencial de chegar a 12% ou 13% se a empresa voltar a pagar 95% do lucro, como já fez antes. Nossa, bastante potencial. E no setor de consumo? Aí temos Vulcabras, com o yield estimado de 10%, e a Grendene, com 8,7% de rendimento que a gente chama de recorrente. Grendene. Esse caso me chamou a atenção.
Nossos estudos apontam um dividendo extraordinário que poderia levar o rendimento a quase 30% em um ano. Exato. Isso levanta uma questão super importante. Como a gente diferencia um pagamento que é recorrente, que vai acontecer sempre, de um pagamento que é pontual, um evento único? Essa distinção é talvez a habilidade mais crucial para quem investe focado em renda. O fascinante aqui é essa necessidade de focar no que é sustentável. Certo. Esse pagamento gigante da Grendene viria de uma bolada de quase R$ 1 bilhão em caixa. Uma bolada. Sim, resultado de uma disputa judicial que a empresa venceu, é um evento que não vai se repetir no ano que vem, entende? Mas, peraí, eu entendo que é um evento único. Mas para quem está comprando ação agora, receber 30% em um ano, mesmo que não se repita, isso não muda completamente o cálculo do retorno? É uma ótima provocação. A forma correta de pensar é a seguinte: o dividendo recorrente da Grendene, aquele que vem da operação normal da empresa, sabe? Ele está projetado em 8,7%. Uhum. Esse é o seu verdadeiro fluxo de renda anual. O dividendo extraordinário é um bônus fantástico sem dúvida, mas é um bônus. Entendi. Se alguém compra a ação esperando 30% todo ano, a decepção vai ser enorme. O pagamento extraordinário acelera muito o retorno no primeiro ano, mas a tese de investimento de longo prazo tem que se basear nos 8,7% que são sustentáveis. Faz todo o sentido. O extraordinário é a cereja do bolo, não o bolo inteiro. Perfeito. Então, um yield alto é atraente, mas para quem busca um fluxo de renda constante, a consistência é a chave. Quais dessas empresas têm um histórico sólido de lucros e dividendos estáveis, tipo uns relógios suíços? A própria BB Seguridade é o arquétipo disso. Lucros consistentes, crescentes. O único soluço foi ali na pandemia, 2020 e 2021. Certo. Junto dela, eu colocaria o Itaú e a Itaúsa. Resultados muito consistentes que crescem no médio e longo prazo. E tem também a Odontoprev. Odontoprev. Já ouvi falar que ela é um bom exemplo de previsibilidade. É fantástica. Lucros consistentes, crescentes, o negócio é super previsível. O problema é que o mercado inteiro sabe disso. Ah, então ela fica cara. Exatamente. A ação raramente negocia múltiplos baixos. O preço sobre lucro dela fica sempre ali entre 11 e 13. Você paga um prêmio pela qualidade, o que acaba comprimindo o dividend yield inicial. Entendi. Qualidade tem seu preço. Agora, vamos para um território um pouco diferente. E aquelas empresas que também são consistentes, mas que carregam algum desafio, que deixam o mercado com um pé atrás? Aqui temos dois casos muito interessantes: Banrisul e Grendene. Certo. O Banrisul, o BRSul, tem um histórico de pagamentos consistente e tem um atrativo. Ele paga proventos 5 vezes ao ano. São 4 pagamentos de JCP e um dividendo. Parece ótimo. Cadê o desafio aí? Por que o mercado não se empolga mais? O grande porém do Banrisul é que o lucro da empresa, ele simplesmente não sai do lugar há muitos anos. Ele patina, sabe? Ah! Então, embora os dividendos sejam consistentes, o retorno total para o acionista, que inclui a valorização da ação, fica limitado. Se o lucro não cresce, a cotação não anda no longo prazo. E a Grendene se encaixa nesse mesmo perfil? Exatamente o mesmo perfil. O histórico da Grendene é incrível. São 21 anos pagando dividendos sem parar desde o IPO. 21 anos? Para ter uma ideia, em valores ajustados, a empresa já devolveu aos acionistas, em proventos, umas 14 vezes o valor que ela tinha no dia do IPO. Nossa, é muito caixa. Uma geradora de caixa espetacular. O ponto fraco é o mesmo do Banrisul. O lucro está estagnado há quase uma década e o mercado pune a cotação por isso. Entendi. Então já exploramos os portos seguros e as com desafios. Agora, e quem gosta de um pouco mais de emoção? Onde a gente encontra altos dividendos no mundo das commodities? Petrobras, Unipar, eles ainda valem a pena? Esse é o território do que a gente pode chamar de armadilhas de valor. A Petrobras, por exemplo, tem essa projeção de yield entre 9% e 10%. A Unipar, 9,6%. São números muito atraentes. Muito. O problema é a ciclicidade. O lucro dessas empresas depende do preço de uma commodity no mercado internacional. É algo que elas não controlam. E isso pode levar a uma volatilidade enorme nos dividendos, certo? Exatamente.
É a armadilha clássica. A empresa tem um ano espetacular, o preço da commodity vai para a lua, o lucro explode, o yield vai para 20%. E atrai todo mundo. Atrai uma multidão. Aí no ano seguinte, o ciclo vira, o preço da commodity desaba, o lucro some e o dividendo vai a zero. Quem entrou no topo fica a ver navios. Segurando uma ação que não paga mais nada e que desvalorizou. Exato. Por isso, para essas empresas é preciso ter muito mais cuidado. Entendi. O dividendo é consequência do lucro. E se o lucro é volátil... O dividendo também será. Perfeito. Para fechar nossa busca, vamos procurar por tesouros escondidos. Existem empresas de qualidade, boas pagadoras de dividendos, que talvez estejam um pouco fora do radar. Com certeza. E aqui eu destacaria 2 nomes, Vulcabras e Banco ABC. Vulcabras. Isso. Ela atua no setor de calçados, vestuário esportivo e tem um diferencial enorme. Paga dividendos mensais. Mensais. Isso é bem raro, né? Muito raro. E só esses pagamentos mensais já podem gerar um yield recorrente acima de 7%. E além disso, a empresa costuma fazer pagamentos extras. O yield total projetado para ela está na casa dos 10%. Muito interessante. E o Banco ABC? O que o torna um tesouro escondido? O Banco ABC, o ABCB4, é um banco focado em empresas que pouca gente acompanha de perto. O que impressiona nele é a consistência e principalmente o crescimento dos lucros e dos proventos ao longo do tempo. Sério? Sim, o comportamento do lucro é muito parecido com o do Itaú. A única queda relevante foi na pandemia, e os pagamentos são semestrais em junho e dezembro. E esse crescimento dos proventos é muito expressivo. Nossos estudos mostram um dado impressionante. Desde 2008, o total de proventos que o banco anunciou cresceu 590%. Nossa. Isso dá uma taxa de crescimento média de 12% ao ano. Se a gente descontar a inflação, dá um crescimento real de quase 5,6% ao ano, na média. É um banco que tem consistentemente aumentando o cheque que entrega para o acionista. Então, o que tudo isso significa para a gente? Depois de passar por todos esses números, a mensagem que fica é que mesmo com a bolsa em alta, a caça por bons dividendos não acabou. Não mesmo. Existem empresas de qualidade com potencial para gerar uma renda passiva sólida. Exato. E se a gente conectar tudo isso, a grande lição é que a chave é ir além do número do yield que quisca na tela, sabe? É preciso ter um processo. Primeiro, usar a nova referência dos juros para saber o mínimo aceitável. Segundo, ter a frieza de separar o que é pagamento recorrente do que é bônus. E terceiro, talvez o mais importante, é investigar a consistência dos lucros. Porque são os lucros que sustentam os dividendos no fim do dia. São os lucros que sustentam e fazem os dividendos crescerem. Um dividendo alto, que vem de um lucro que não se sustenta, é uma miragem. Perfeito. E essa nossa análise toda levanta uma questão importante, uma reflexão para quem nos ouve. O que é estrategicamente superior? Receber um dividendo bem alto hoje, de uma empresa sólida, mas cujo lucro não cresce mais. Ou optar por um dividendo inicial um pouco menor, mas que cresce consistentemente 10%, 12% todo ano, vindo de uma empresa que continua expandindo seus resultados. Fica a reflexão. Este é o seu resumo sobre como avaliar ações para renda passiva no cenário atual. Olha, com juros reais lá em cima, aquela regra antiga de buscar 6% de dividendos já não faz mais sentido, sabe? O foco agora é outro. Suas ações precisam render mais do que os títulos públicos, como o Tesouro IPCA, que hoje está na casa dos 7,26%. Primeiro, vamos ver quais empresas estão passando nesse novo filtro. O grande destaque aqui é a BB Seguridade. A projeção de dividendos dela é de 11%, o que levaria o preço teto da ação para quase R$ 55. Outras que aparecem bem são o Banco BMG e a Vulcabras, com retornos esperados acima de 10%. E tem também o Banrisul, com mais de 9% e um preço teto de R$ 19,25. Segundo ponto, e talvez um mais crucial, a consistência dos lucros. Não adianta nada um dividendo gordo hoje se o lucro da empresa não cresce, né? BB Seguridade e Itaú, por exemplo, mostram resultados que estão crescendo de forma sólida, mas fico alerta para casos como Grendene e Banrisul. Eles pagam dividendos sim, mas os lucros estão estagnados há anos.
e isso é um risco para o futuro da ação. Resumindo, mesmo com a bolsa em alta, ainda dá para achar ótimas oportunidades, desde que você ajuste a análise para os juros de hoje e, claro, fique de olho no crescimento dos lucros. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Todo e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.